Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema será diabetes, segundo a reprogramação biológica. A diabetes, fisiologicamente falando, é um sintoma que está ligado a um conflito no pâncreas. O nosso pâncreas possui um tipo de célula chamado células beta, e essas células produzem insulina. A insulina, por sua vez, é um hormônio responsável por transportar o açúcar do nosso sangue até os músculos e o fígado, onde ele será metabolizado e transformado em energia, para que possamos agir, trabalhar, estudar, enfim. E a diabetes nada mais é do que uma disfunção nessas células beta, ou seja, elas perdem a sua capacidade de produzir a insulina, ou então o pouco de insulina que é produzido não é eficaz quanto à sua função. E qual que é o tipo de conflito que está relacionado à diabetes? Se nós pensarmos fisiologicamente, o que o açúcar faz? Qual que é o papel que o açúcar, a glicose, desempenha para o nosso organismo? É justamente a energia, a ação, certo? Então, quando nós estamos em uma situação de luta ou fuga, ou quando nós precisamos utilizar a nossa atividade metabólica com mais intensidade, por exemplo, na academia, em uma situação de fuga, um assalto, qualquer tipo de situação em que nós precisamos ou lutar ou fugir, o nosso índice glicêmico vai estar muito mais alto. Então esse excesso de açúcar no sangue, ele funciona como uma espécie de reserva para um futuro ataque, para uma futura fuga, certo? Para aquela ação que será necessária futuramente, ok? E o conflito da diabetes é exatamente uma resistência, uma luta, uma oposição, uma rejeição, estar contra uma determinada situação. Por exemplo, o homem que perde o emprego e fica lutando contra isso, não aceita essa situação, fica em oposição com essa realidade, certo? Ou situação financeira muito difícil, a pessoa que passa o tempo todo por algum tipo de limitação financeira. Então, a pessoa precisa sustentar a família, alimentar os filhos e se vê nessa condição limitante e fica lutando contra isso, certo? Pode ser inclusive uma situação real, né? Se nós pensarmos no exemplo do assalto, quando a pessoa está passando por aquele estresse, por aquele trauma, há um aumento na glicose no sangue. Por quê? Porque se eu precisar fugir ou lutar, se eu precisar reagir, eu tenho energia suficiente, certo? Então, essa reserva de açúcar, essa diabetes, que é uma formação de reserva, ela é exatamente uma preparação para um ataque ou para luta ou fuga, como nós costumamos dizer. Então, nesse contexto da reprogramação, o que nós buscamos? Entender qual é a situação na vida da pessoa que ela está lutando, que ela está resistindo, que ela não aceitou, que ela está se opondo àquilo, ok? E muitas vezes é necessária uma mudança, tanto na percepção quanto no próprio estilo de vida. Algum elemento real na vida dessa pessoa precisa mudar. Inclusive, é interessante ressaltar que quando uma pessoa faz um exame para diagnóstico de diabetes, geralmente é feito no primeiro horário da manhã, em jejum, e não se pergunta nada sobre a vida dessa pessoa. E o que acontece? Se essa pessoa sonhou, por exemplo, que estava passando por um estresse, que estava numa situação de um assalto, ou fugindo de um cachorro, algo que exigiria dela uma disposição de energia maior, isso afeta o nosso organismo, isso afeta fisicamente. Por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso autonômico, ele não diferencia o que nós vivemos de fato com aquilo que nós imaginamos. E quando estamos sonhando, é como se nós estivéssemos vivendo de fato aquilo. Então, se você passou por um estresse nesse momento, quando você chegar no laboratório para colher o sangue e verificar se você tem ou não diabetes, provavelmente vai dar alterado, certo? Por quê? Porque você passou por um estresse naquele momento, naquela noite. Então, o correto seria perguntar como é que foi a sua noite de sono, como foi o seu trajeto até o laboratório, porque se você teve algum estresse, alguma situação no trânsito que te deixou incomodado, que te fez entrar numa situação de rejeição, de oposição, de estresse, isso tem o potencial para afetar o resultado do exame, ok? Então, se esse vídeo fez sentido para você, ou se você tem algum amigo, algum parente, algum conhecido com diabetes que pode se beneficiar com essas informações, marque ele aqui, compartilhe com seus amigos e entre em contato comigo para agendar uma consulta.
certo? Lembro que a reprogramação biológica é uma abordagem terapêutica de informação, que visa mostrar para você uma nova possibilidade, que visa dar informações, dar suporte para que você tenha uma outra opção, tenha uma outra possibilidade de escolha, certo? Então, até a próxima e um grande abraço.